Quando o sofrimento se prolonga, as vozes ao redor começam a questionar: será que Deus ainda está com você? Neste capítulo surge Bildade, amigo de Jó, tentando explicar a dor através da lógica humana. Mas há coisas que a razão não alcança, há dores que só o céu entende. Fique comigo até o fim e veja como, mesmo em meio às acusações, Jó mantém viva a sua fé. Uma fé que não depende de explicações, mas de confiança em um Deus que tudo vê. A resposta de Bildade: a teologia da retribuição. O silêncio após as palavras de Jó parecia congelar o próprio ar. As cinzas ao redor dele permaneciam imóveis, como se o mundo inteiro prendesse a respiração diante da audácia do homem que acabara de questionar o próprio Deus. Bildade, o suíta, não conseguia mais conter-se. Ele era mais jovem que Elifaz, mais impulsivo, mais direto. As palavras de Jó o haviam chocado profundamente, não pela dor expressa nelas, mas pelo que ele considerava blasfêmia mal disfarçada. Bildade se levantou, ajustando suas vestes, e sua sombra caiu sobre Jó como um presságio sombrio. Até quando você falará tais coisas? Começou Bildade, sua voz cortante como uma lâmina. Suas palavras são um vento impetuoso. Acaso Deus perverte a justiça? Ou o Todo-Poderoso perverte o que é direito? Eram perguntas retóricas, claro. Para Bildade a resposta era obviamente não. Sua teologia era simples, clara, imutável. Deus é justo, sempre. Se há sofrimento, há pecado. Se há punição, há culpa. Não havia espaço em seu sistema teológico para mistério, para paradoxo, para o sofrimento do inocente. Jó abriu os olhos lentamente, virando seu rosto ferido em direção a Bildade, mas não disse nada. Ele sabia o que viria a seguir. Quando seus filhos pecaram contra ele, continuou Bildade, e suas palavras caíram como pedras pesadas, ele os entregou à penalidade de seu pecado. O golpe foi brutal e calculado. Bildade estava culpando os filhos mortos de Jó por suas próprias mortes. As 10 vidas jovens, destruídas quando a casa desabou sobre eles durante um banquete, Bildade as via não como vítimas de uma tragédia inexplicável, mas como pecadores que receberam o que mereciam. Jó sentiu como se tivesse sido esfaqueado no coração. Suas mãos tremeram e ele as fechou em punhos, sentindo suas unhas quebrarem as crostas de suas feridas. Sangue fresco misturou-se com o pus, mas ele continuou em silêncio, deixando Bildade continuar sua crueldade teológica. Mas se você buscar a Deus fervorosamente, disse Bildade, mudando seu tom para algo que ele provavelmente considerava encorajador, e suplicar ao Todo-Poderoso, se você é puro e íntegro, certamente agora ele se levantará em seu favor e restaurará sua próspera morada. Era uma oferta condicional, uma barganha divina. Arrependa-se, Bildade estava dizendo, admita seus pecados e Deus o restaurará. O problema era que Jó não tinha pecados ocultos para confessar. Sua integridade era real, não uma fachada. Seu começo parecerá humilde, continuou Bildade, olhando ao redor do monte de cinzas, da pobreza abjeta que Jó agora habitava. Tão próspero será seu futuro. Bildade, então, mudou sua estratégia retórica. Ele apelou para a tradição, para a sabedoria dos antigos. Era uma tática comum. Quando seus próprios argumentos pareciam fracos, invoque a autoridade dos ancestrais. Pergunte às gerações passadas, disse ele, gesticulando como um professor dando uma lição, e descubra o que seus antepassados aprenderam, pois nascemos apenas ontem e nada sabemos, e nossos dias na terra são apenas uma sombra. Era verdade que a vida humana é breve, como Jó mesmo havia acabado de lamentar, mas Bildade usava isso não para cultivar humildade, mas para insistir na conformidade com a sabedoria tradicional. Você é jovem demais, ignorante demais, estava dizendo, para questionar as verdades estabelecidas. Eles não o ensinarão e lhe dirão, continuou Bildade.
Não proferirão palavras de seu entendimento? Pode o papiro crescer onde não há pântano? Pode o junco prosperar sem água? Aqui Bildade começou a usar uma série de metáforas da natureza para ilustrar seu ponto. O papiro e o junco eram plantas aquáticas que não podiam sobreviver sem água. A implicação era clara. Assim como essas plantas murcham sem sua fonte de vida, o ímpio murcha sem a bênção de Deus. Enquanto ainda estão crescendo e não foram cortados, disse Bildade, descrevendo essas plantas, eles secam mais rápido que a grama. Tal é o destino de todos que se esquecem de Deus. Assim, perece a esperança do ímpio. Era uma imagem poderosa, mas Bildade estava cometendo um erro lógico fatal. Ele estava assumindo que porque os ímpios sofrem, todos os que sofrem devem ser ímpios. Era uma inversão ilógica, mas era o fundamento de sua teologia. Aquilo em que confia é frágil, continuou Bildade, elaborando sua metáfora. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não se sustenta. A imagem da teia de aranha era particularmente evocativa. Algo que parece complexo e engenhoso, mas que não tem substância real, que se rompe ao menor toque. Bildade estava dizendo que qualquer confiança que não estivesse em Deus, ou mais especificamente na teologia tradicional sobre Deus, era tão inútil quanto se apoiar em uma teia de aranha. Ele é como uma planta bem regada ao sol, disse Bildade, mudando sua metáfora, espalhando seus brotos pelo jardim. Ela envolve suas raízes ao redor de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Era uma descrição de prosperidade aparente. Uma planta viçosa, bem estabelecida, com raízes profundas, mas então vinha a reviravolta. Mas quando é arrancada de seu lugar, a voz de Bildade se tornou mais dramática. Esse lugar a renega e diz: nunca te vi. Certamente sua vida murcha e do solo outras plantas crescem. A mensagem era clara e impiedosa. Não importa quão estabelecido o ímpio pareça estar, ele será eventualmente arrancado e esquecido. Nenhum traço dele permanecerá. Outras plantas, outros pecadores crescerão em seu lugar, apenas para sofrerem o mesmo destino. Bildade fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Ele olhou para Jó com uma mistura de pena e severidade. Então chegou ao clímax de seu argumento. Certamente Deus não rejeita o irrepreensível, declarou ele, sua voz cheia de confiança. Nem fortalece as mãos dos malfeitores. Era o cerne de sua teologia. Deus recompensa o bem e pune o mal, sempre e sem exceção. Portanto, se Jó estava sofrendo, ele não poderia ser irrepreensível. Era lógica simples, implacável e completamente inadequada para a complexidade da vida real. Ele ainda encherá sua boca de riso, prometeu Bildade, sua voz suavizando ligeiramente, e seus lábios com gritos de alegria. Seus inimigos serão vestidos de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Era uma promessa condicional de restauração. Se Jó se arrependesse, se admitisse seu pecado, tudo seria restaurado. Ele riria novamente, se alegraria novamente, veria seus inimigos humilhados. Mas tudo dependia de Jó reconhecer o que Bildade tinha certeza absoluta, que seu sofrimento era resultado direto de pecado pessoal. Bildade finalmente se sentou, satisfeito com seu discurso. Ele havia, em sua própria mente, defendido a justiça de Deus, corrigido a teologia errônea de Jó e oferecido um caminho claro para a restauração. Ele havia citado a tradição, usado metáforas naturais eficazes e apresentado uma lógica que parecia irrefutável. Mas havia algo profundamente errado em tudo que Bildade havia dito. Sua teologia era limpa, mas a vida é bagunçada. Seu sistema era fechado, mas a realidade é aberta. Ele tinha respostas, mas não tinha compaixão. Jó permaneceu sentado em silêncio por um longo momento após Bildade terminar. O sol havia se movido consideravelmente pelo céu.
As moscas continuavam zumbindo ao redor de suas feridas. Ao longe, pássaros cantavam, indiferentes ao drama humano se desenrolando sob a árvore perto do Monte de Cinzas. Finalmente, Jó ergueu sua cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas de suas feridas, mas de lágrimas não derramadas. Bildad havia atingido onde mais doía, havia culpado seus filhos mortos, havia reduzido sua tragédia a uma equação moral simples, havia transformado seu mistério em matemática. Mas o que mais doeu foi a oferta de Bildad de restauração. Porque Jó percebeu algo terrível. Mesmo que ele quisesse seguir o conselho de Bildad, mesmo que quisesse simplesmente confessar pecados que não havia cometido para acabar com seu sofrimento, não havia garantia de que funcionaria. A teologia de Bildad assumia um universo previsível, onde Deus funcionava como uma máquina de vendas cósmica. Insira sua confissão, receba sua bênção. Mas Jó estava começando a entender que o universo era muito mais complexo, muito mais misterioso, e Deus era muito menos domesticável do que Bildad imaginava. Elifaz observava em silêncio, satisfeito que Bildad havia articulado o que ele também acreditava. Zofar, o mais jovem dos três, ainda não havia falado, mas assentiu em aprovação às palavras de Bildad. Eles estavam unidos em sua teologia, esses três amigos, unidos em sua certeza de que conheciam os caminhos de Deus, unidos em sua convicção de que o sofrimento sempre indicava pecado, unidos em sua incapacidade de simplesmente sentar-se com Jó em seu mistério, em sua dor, sem tentar explicá-la ou corrigi-la. O vento soprou através do Monte de Cinzas, levantando pequenas nuvens de pó cinzento. Jó fechou os olhos, reunindo forças para responder. Porque ele sabia que tinha que responder. Não podia deixar as palavras de Bildad sem contestação. Não podia permitir que seus filhos mortos fossem caluniados. Não podia aceitar uma teologia que transformava Deus em um contador cósmico, somando pecados e subtraindo bênçãos. A batalha estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. Os amigos de Jó tentaram entender a dor com palavras, mas só Deus pode interpretar o coração de quem sofre. Jó permanece firme, mostrando que a verdadeira fé não se apoia em teorias, mas em relacionamento com o Criador. Mesmo sem respostas, ele não se cala diante do Senhor. Se esta mensagem falou com você, lembre-se, Deus não se esqueceu de quem sofre. Ele ainda escreve novas páginas na sua história. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar essa jornada de fé e esperança.